Saudações! Seja bem-vindo a mais uma aula do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Livro 3, Módulo 3. Ensinos por Parábolas. Roteiro 1, O Filho Pródigo. Neste roteiro nós vamos estudar a parábola do Filho Pródigo. Essa parábola é riquíssima em ensinamentos. Ela vai nos trazer, por exemplo, a questão da unicidade de Deus, da existência de um Deus único, a questão do Deus amoroso, caridoso e misericordioso. Vai nos trazer também a questão da liberdade, da lei de liberdade, do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. E vai nos mostrar ainda os níveis de evolução em que nós, espíritos imperfeitos, nos encontramos. Tópico 1, texto evangélico. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. O texto destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia as diferentes necessidades evolutivas dos teus filhos, representados por 2 irmãos, um pródigo, outro egoísta. A parábola reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio, a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução do espírito. A simples leitura da parábola, percebemos que aquele pai é Deus. Seus 2 filhos representam os homens, nós, os pecadores de todos os matizes. Vemos no texto evangélico a história de um pai amoroso e misericordioso que atende aos pedidos dos filhos, mesmo sabendo que esses pedidos, às vezes, podem levar ao equívoco, como o pai que divide a fazenda, divide a herança entre os filhos, e um dos filhos, o mais novo, se põe a perder. Porque o pai, que nesse caso
simboliza Deus, sabe que o destino dos filhos é retornarem ao braço amparador do Pai. E vemos também nessa parábola a questão do livre-arbítrio. Deus, ele nos permite fazer nossas escolhas, mas ele não nos isenta da responsabilidade em relação às consequências dessas escolhas. Vemos também a lei de causa e efeito. E vemos dois irmãos que simbolizam, na verdade, a humanidade. Um irmão que se deixa levar pelos impulsos e comete erros e padece por esses erros. Outro irmão, tomado pelo egoísmo, ele se coloca como superior, entende ser superior e, por acreditar nessa superioridade, ele imagina que deve ter privilégios. Esse, então, é o matiz, é o cenário que Jesus quis nos apresentar com essa parábola. Mas vamos avançar no estudo desse nosso tema importante, que é a parábola do filho pródigo. Tópico 2. Interpretação do texto evangélico. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 16. O filho mais moço, identificado pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada, enquanto seu irmão revela-se acomodado no contexto em que vivia. Sentindo, porém, necessidade de vivenciar outras experiências à distância do lar, o caçula da família comunica ao pai este desejo e solicita-lhe a parte da herança que lhe caiba. O pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Divide a herança entre os filhos de forma justa, não interpondo obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. O texto evangélico informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. É por esse motivo que o filho pródigo é a personificação daquele que se entrega desvairadamente aos prazeres sensuais, concentrando na gratificação dos sentidos todas as suas aspirações e ideias, consumindo em bastardos apetites as riquezas herdadas do divino progenitor. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento. Empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação em que se vê. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se ajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral que, em geral, atinge os que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. Podemos perceber que o filho pródigo, ele tem uma característica na personalidade dele. Ele tem uma postura mais ativa, enquanto o irmão mais velho, ele tem uma postura muito mais inerte, muito mais acomodada. Essa personalidade, esse traço de personalidade do filho pródigo, faz com que ele, levado pelos impulsos, levado pelo apego à matéria, ele peça ao pai que lhe entregue parte da herança que lhe cabe. É importante lembrar que herança é algo que só é possível quando aquele indivíduo que transfere os bens, ele morre. É preciso que haja morte para que exista herança. Mas o pai, aí simbolizando a figura de Deus, é tão amoroso, tão bondoso,
que ele ainda assim faz a divisão de seus bens e entrega a cada um dos filhos uma parte daquilo que ele tem e que um dia será dos filhos. Ele antecipa a herança. E esse filho pródigo, levado então pelo materialismo, pela vontade de usufruir dos prazeres da carne, de usufruir da matéria, ele então se perde. Ele se afasta do pai. E ao se afastar do pai, ele fica mais sujeito às dores e sofrimentos do mundo. E a lei de causa e efeito, ela está relacionada à lei de liberdade. Deus dá liberdade aos filhos, que é exatamente o que o pai faz com os dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho. O filho pródigo, usufruindo dessa liberdade, ele se perde, ele se equivoca. Mas ele, sofrendo os efeitos de suas escolhas erradas, ele consegue encontrar a luz da humildade. Porque o primeiro passo para usufruir, para sentir a humildade em si, é reconhecer os próprios erros. Ele reconhece, então, esse erro e percebe que se ele estivesse amparado pelo pai como um mero trabalhador, e nem mesmo como um filho, ele estaria em melhor condição do que a que ele estava vivenciando. Então, tomado por essa humildade, reconhecendo os seus erros, ele faz o movimento de retornar à casa do pai, de retornar ao amparo de Deus. Percorrendo as estradas largas dos interesses humanos, o filho pródigo conheceu a realidade da vida material, subjugando-se aos seus mecanismos e leis, razão pela qual foi colhido pelas frustrações e desilusões que lhe forneceram lições retificadoras, capazes de reajustá-lo perante as leis divinas. Nesta situação, esclarece o texto evangélico que o jovem vivenciou graves problemas, assim especificados. Após ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Uma análise superficial do texto sugere que o jovem enfrentou sérias privações, todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados, ele desperdiçou a sua fazenda. Para sobreviver, precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra como guardador de porcos. Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. É óbvio que a parábola oculta ensinamentos transcendentais sobre o véu do símbolo. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo, a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais cedo ou tarde produzem no ser. Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Arde-lhe o desejo de ser bom, de melhorar-se. Conseguimos notar que o filho pródigo, ele se perde envolto pelos prazeres da matéria, pela necessidade de vivenciar o apego à matéria. Isso fez com que ele abrisse mão dos valores espirituais. Daí o período de fome que se abate sobre a região. Na verdade, essa fome ela está relacionada à fome do alimento espiritual. Como o filho pródigo só se ligou às questões materiais, ele colocou de lado os valores espirituais. E a matéria, ela não consegue saciar a nossa necessidade espiritual. Por isso que ele se viu desprovido da relação dele com Deus. E ao se afastar de Deus, ele sofreu dores, consequência das escolhas que ele fez, e não porque Deus quis que ele passasse por aquilo. Como nós vemos na parábola, ele se afasta do pai, vai para outra região, vai para outro país. Estando ali longe do pai, não é o pai que escolheu que ele passasse por aquelas situações, e sim, tudo aquilo foi fruto das suas escolhas. Escolhas ligadas ao apego à matéria, ao apego aos sentidos, ao apego
ao prazer da carne, ao prazer material. E esse apego fez com que ele suportasse o sofrimento de se privar do alimento espiritual. Entretanto, nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para mudanças extremas. Faz-se necessário passar por um período de ajuste, que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. No texto em estudo, esse período está simbolizado no imenso sofrimento que vivenciou como apacentador de porcos. Importa considerar que não foi o trabalho em si que lhe causou sofrimento, pois nada há de indigno em cuidar de animais, mas as condições precárias em que se encontrava o espírito daquele jovem. Sua queda moral foi profunda, destruindo-lhe qualquer vestígio de alegria ou de prazer de viver, uma vez que, agindo para satisfazer os sentidos, sua existência semelhava-se à dos animais, que são governados pelo instinto. Subjugada à lei de causa e efeito, colheu o que semeou, guiando-se apenas pelo uso do seu livre-arbítrio. Precisou, todavia, chegar a um doloroso estado de carência espiritual para lembrar-se do pai, da vida abençoada que tivera um dia no lar paterno. Esta foi, porém, a brecha espiritual que lhe permitiu reconhecer os erros cometidos, admitir a situação de indigência espiritual em que se encontrava e, arrependido, impor nova diretriz à sua existência. Reconhecemos, neste sentido, que há filhos pródigos de diferentes tipos na humanidade. Percebe-se que o filho pródigo ele passa por privações resultantes da sua escolha. Como tantos outros que se equivocam e que erram, o filho pródigo precisou passar por um período de sofrimento para compreender as escolhas equivocadas que fez. E com isso, ele consegue, apesar da dor suportada, reconhecer que ele foi o único causador daquela situação em que ele passou a vivenciar. E reconhecendo isso, ele experimenta o início do processo de transformação. Com todos nós é assim. Nós só vamos conseguir iniciar o processo de transformação quando olharmos para nós e percebermos os nossos equívocos. E percebendo esses equívocos, tivermos a humildade de reconhecer que nós erramos e que precisamos nos voltar ao Pai, nos reaproximar, nos reconciliar com o Pai, para restaurar, então, em nós a luz divina que sempre brilha, mas que nossas sombras acabam aplacando, acabam isolando. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 17 a 24. O conhecimento espírita nos faz ver, nesse texto do Evangelho, o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma a consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. É admirável observar que, a partir do instante em que teve consciência dos seus méritos e deméritos, o filho pródigo aliou o desejo de melhoria à ação, facilmente percebidos neste trecho do Evangelho. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. A atitude do pai ao reencontrar o filho não deve passar despercebida. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. A compaixão é o atributo divino que mais nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Reflete a misericórdia divina. A compaixão demonstra que o Criador Supremo não esperou que o filho se penitenciasse de rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Percebemos, então, que o filho pródigo ele teve um movimento de cair, de errar. Mas ele, apesar de ter caído e ter errado, ele, ao atravessar as situações de sofrimento, ele teve, então, a prudência, a humildade e a capacidade de perceber os seus equívocos. E ele, então, nessa situação, ele se coloca na condição humilde daquele que errou, mas que quer retornar aos braços do Pai. Tanto que ele raciocina que quer chegar lá não mais como filho, porque ele não se sente mais digno dessa condição, e sim como um trabalhador, um mero serviçal do Pai. E o trecho, então, Jesus fala uma palavra muito interessante, levantando-se. Ele percebe, então, o filho pródigo, que ele precisava não só reconhecer o seu erro, mas principalmente agir. E ele percebe também que para chegar até o Pai, ele precisava se elevar, ele precisava fazer um esforço de elevação espiritual para novamente entrar em sintonia com o Pai. E ele, então, fazendo esse esforço, ele se aproxima novamente do Pai. E é interessante a reação do Pai, a reação de Deus. A reação do Pai não é ficar aguardando o filho chegar até ele, para então o filho se humilhar, reconhecer o seu equívoco. A reação do pai ao avistar o filho retornando para casa foi correr até o filho, tomado de compaixão. A compaixão, portanto, é uma virtude divina que nós também precisamos aprender. Essa compaixão se manifesta na atitude do pai de ir buscar o filho, de ir de encontro ao filho, e não esperar o filho vir até ele. Porque o filho fez o movimento necessário para chegar até o pai. Ele se levantou e foi em direção ao pai. Mas o pai, misericordioso que é, e cheio de compaixão, ele vai ao encontro do filho e o acolhe amorosamente. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. O filho mais velho ilustra na história contada por Jesus o exemplo do egoísmo. Ora, o amor verdadeiro não se ajusta aos padrões da contabilidade tradicional. É espontâneo, natural, não cobra, não exige. No entanto, aquele servidor, aparentemente correto, por estar presente de modo ostensivo na casa do pai, realizando as suas obrigações, revelou-se egocêntrico e intransigente, mesmo que as explicações concedidas pelo pai fossem lógicas e ponderadas. Filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Verificamos assim que nem sempre o que permanece na casa do Pai, cumprindo deveres e obrigações, está efetivamente transformado no bem. Pode revelar-se mesquinho e egoísta, julgando-se único merecedor das atenções e cuidados do Pai. Da mesma forma, nem todo dissoluto, o que prioriza as sensações materiais em detrimento das conquistas espirituais, é criatura má. Ele pode, inclusive, revelar virtudes que estão abafadas pelo gênero de vida que leva. Essas virtudes irão manifestar-se no momento apropriado, servindo de recursos para admitir erros cometidos e reajustar condutas. Devemos reconhecer, em suma, que o filho pródigo é sempre alguém que pecou, sofreu, amou. A dor despertou-lhe os sentimentos, iluminou-lhe a consciência, converteu-o. A humildade, essa virtude que levanta os decaídos e engrandece os pequeninos, exaltou-o, apagando todas as máculas do seu espírito então redimido. O mesmo não aconteceu com outro irmão. Isso nos faz recordar que Jesus, antes mesmo de contar esta parábola, afiançou: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Dessa forma, a recepção que o pai deu ao filho pródigo traduz-se em lição inesquecível. A alegria do acolhimento ao filho mais jovem, o melhor vestido, o anel e as alpargatas, assim como o banquete, a festa e a música, foram concessões que expressam a misericórdia divina perante as propostas de mudança dos que, sob os fundamentos da humildade, se arrependem. Por outro lado, essa boa receptividade provoca ciúme e inveja no filho mais velho, que ainda não se encontrava livre do ciúme, da inveja e do egoísmo, julgando-se o único merecedor dos cuidados e atenção do genitor. Trata-se de uma atitude mesquinha e rancorosa do primogênito, que busca justificá-la por meio da alegação pueril de jamais ter se afastado do lar. O egoísta encontra muitas dificuldades para levar avante os propósitos da própria melhoria espiritual, uma vez que raramente considera as necessidades e as virtudes do próximo. Sendo assim, guardemos este sábio conselho do benfeitor espiritual Emmanuel. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando os outros. O filho mais velho revela a face do egoísmo. Enquanto o filho pródigo é aquele que, recebendo as bênçãos do pai, se liga à vida material e, assim, coloca a perder tudo o que recebeu do pai, o filho mais velho, ele se reveste daquele que tem em si o egoísmo e o orgulho. Ele está na casa do pai, ele vivencia os trabalhos do pai, mas ele se acha superior por essa razão. E não só isso, ele acha que ele tem privilégios em relação ao outro. Ele acha que é merecedor de mais atenção, de mais benefícios do que o outro que está afastado do pai. Revela, assim, portanto, que o fato de estar na casa do pai não torna alguém espiritualmente mais elevado. Às vezes, isso é só sinal de orgulho e de vaidade. E mais, nós podemos perceber também que o filho mais velho, ele não desejava que o pai perdoasse o filho mais novo. Ou seja, ele é incapaz de exercitar o perdão. O orgulhoso e o egoísta, ele tem dificuldade em perdoar, justamente porque ele se coloca num patamar de superioridade tal que ele entende que, assim como ele não perdoa, ninguém mais pode perdoar. E ainda merece atenção a situação relativa à condição do filho pródigo.
que, tomado de humildade, ele recebe mais benefícios do pai, enquanto o filho mais velho, amado também pelo pai, se sente inferiorizado, se sente menosprezado. Esse comportamento do filho mais velho, ele mostra que mesmo aqueles que estão tão próximos do pai podem, na verdade e na essência, estar distantes. Ou seja, o fato de ostentar determinado pensamento religioso ou de se colocar mais avançado, mais superior por essa condição religiosa, não nos torna verdadeiramente filhos de Deus no sentido de estar próximos a Ele, de estar próximos de Jesus. Esse, então, era o conteúdo dessa nossa aula. Espero que tenha sido esclarecedora, mas se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Peço ainda que curta, comente e compartilhe para que esse conteúdo, esse nosso curso, ele chegue para o maior número de pessoas. Desejo uma excelente semana, muita paz e muita luz.